Você já sonhou em ser atleta da seleção brasileira? Entre viagens, oportunidades, vida acadêmica e preparação esportiva, é o atleta profissional brasileiro que representa a nossa seleção. Mas já parou para pensar no que é ser um atleta profissional brasileiro? É uma pessoa comum que tem receios, tem aflições, só que a gente é montado para acreditar que nós somos os melhores do mundo. É o quarto Vasari de Rafaela Silva nos Jogos Olímpicos, ela é arrasadora! Aí eu gritei, bora! Vai! Vai! É ouro! É ouro! Grite junto! Também na rádio número 1, vem muito bem, medalha de ouro para o Brasil! 14 anos de treinamento. O macaco que tinha que estar na jaula em Londres, hoje é campeão olímpico aqui dentro de casa. Hoje eu posso falar que era um sonho meu de criança, nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu estou hoje. Eu sou um campeão olímpico. Ok, sei que isso não explica nada, mas vamos com calma. As novas tendências da globalização na década de 90 levaram novos padrões para o esporte. Então, com o interesse da imprensa nos eventos esportivos, o esporte se transformou em locais de negócios e vantagens econômicas, modificando seu entendimento para o que ele representa hoje. Uma profissão. Sabe por que eu sei disso? Porque eu fazia parte de um dos personagens dessa história. Era uma atleta profissional. E aqui, são eles que vão apresentar o que é ser um atleta profissional brasileiro. Para isso, eu, essa menina jogando bola, vou juntar o meu lado atleta e jornalístico para conversar um pouco com alguns ex-atletas, especialistas e atletas profissionais da seleção brasileira para mostrar mais desse universo para vocês. Então, sejam bem-vindos à realidade dos atletas brasileiros. 2, 5, 7. Dá pra gente poder fazer uma entrevista com um atleta? Comecei com 3 anos de idade, numa academiazinha lá no Capão Redondo, Reviver. E começou mesmo só como uma brincadeira, era só um passatempo. Quando eu fiz 6, 7 anos, a gente mudou pra cá e começou a fazer aqui. Mas ainda assim sem pretensão nenhuma, era só um hobby. Nunca fui campeão assim, quando era novinho, sempre ficava ali em 8º, em campeonato regional, ficava lá, sempre lá atrás. Não... Era meio triste, né? Mas enfim, mas aí então não tinha esse amor pelo esporte. Com o tempo eu fui melhorando, fui me desenvolvendo, amadurecendo. E aí os resultados começaram a sair, comecei a dar melhor, comecei a já ficar ali em 3º, 2º, e aí eu comecei a perceber que era aquilo que eu queria fazer. E aí foi pegando um amor, fui sentindo que realmente era aquilo que eu queria pra vida e foi acontecendo, uma coisa atrás da outra. Tá, mas isso foi há muito tempo. Como é hoje? Há 2 semanas atrás eu participei de um campeonato sul-americano de maratonas aquáticas e fiquei em 2º no revezamento. Eu fui 3º no Maria Lenk, que ano passado, que é a competição mais importante que a gente tem na natação brasileira. Eu fiz tempo de 7,59, que atualmente é o, se eu não me engano, 10 entre os 8 da história da América do Sul a fazer. Pois é, eu fui atrás dos melhores atletas do Brasil. Vamos dar uma pausa já aqui, porque este filme não vai ser mais um daqueles clichês que vai contar a história de como tudo começou e todo blá blá blá. Aqui vamos conhecer mais do universo dessas nossas estrelas. Então vamos voltar um pouquinho, entender como funciona a organização olímpica, as seleções nacionais e como um atleta é encarado no mundo globalizado de hoje. Mas à medida que se estruturou os comitês olímpicos nacionais,
a questão da nacionalidade passou a ser importante porque isso atravessava a estruturação do esporte, que é piramidal. A estruturação dos comitês olímpicos internacionais leva a uma necessidade dos atletas estarem organizados em torno das federações nacionais, que consequentemente estão organizadas nas federações estaduais e regionais. Então, nesse efeito cascata, o atleta que não está num clube, ele não entra no sistema. E se ele não entra no sistema, ele não chega aos Jogos Olímpicos. Então, a partir da década de 1980, 1990, isso se transforma em função do processo de profissionalização, quando o atleta ele passa a ser uma commodity. Ele passa a ser um produto comercializável em âmbito internacional. Então, ele já não é mais importante apenas porque ele é um bom atleta e pode dar bons resultados para uma seleção nacional, mas ele é, antes de tudo, uma fonte de renda para clubes, instituições, federações e para o próprio Comitê Olímpico Nacional. Legal. Então já sabemos que os atletas foram transformados em produto e fonte de renda. Mas será que esse processo está certo? Aqui no Brasil, o mecanismo do negócio está errado. O jovem hoje ele sai muito cedo, então com 16, 17, 18 anos, eles são vendidos relativamente num preço barato, vão para fora do país. Muitos não têm sucesso, voltam depois de 1, 2 anos. Então ele fracassou no seu objetivo principal, que era jogar fora do país. Ele volta para o país com um carimbo de fracasso, mas mesmo assim ele volta extremamente valorizado. E aí o clube pega todo aquele dinheiro que ganhou na venda de um jovem de 17 anos e compra um jogador de 28 pagando mais caro. Então ele pega o valor que ele conseguiu na joia dele, que se ele valorizasse aqui, se ele pagasse um bom salário aqui, esse jogador, esse atleta ia reverter em público, em renda, em patrocínio. Não, ele prefere mandar esse atleta embora, queima o dinheiro que foi obtido pela venda de uma maneira, na minha opinião, totalmente errada. Nessa lógica de mercado, o atleta busca a possibilidade de trabalho aonde ela estiver. Então, o atleta não é diferente de um grande executivo de empresas multinacionais, com uma diferença: a vida produtiva dele é muito breve. Então, o que acontece é que, aonde se apresenta uma possibilidade de trabalho, esse garoto, essa garota vão. E muitas vezes vão sem qualquer apoio, sem qualquer estrutura para poder lidar com o desconhecido. Oportunidades internacionais surgem como a grande salvadora de alguém que vive um trabalho precário. E mesmo que a professora Kátia Rubio e o ex-atleta Fernando Leão estivesse tomando conta do assunto, eu decidi sair um pouco de São Paulo para conversar com o jornalista Frederico Teixeira, que escreveu o livro Expatriados Futebol Clube. Meio que sair de São Paulo, né? Você acha que hoje a realidade do esporte brasileiro incentiva indiretamente os atletas a se tornarem internacionais? Ou já temos projetos que consigam reter nossos atletas no país? Infelizmente, não temos projetos que consigam reter nossos atletas. A realidade é essa. O esporte no Brasil, nós estamos num momento cada vez mais tenso, não só o esporte, a educação, não tem o devido investimento que deveriam ter. A gente sabe que é muito difícil para um atleta se manter só com o esporte. As verbas, as Bolsas Família, Bolsa Atleta que existem, são muito poucas ainda em relação àquilo que é necessário de investimento. Nós não temos investimento na base, nas faculdades, nas escolas, para desenvolver o atleta. O que dirá um atleta profissional? Então, a questão financeira, a falta de investimento governamental, ela é, sim, sem dúvida nenhuma, um dos motivos que impulsionam esses atletas a buscarem outros mercados. E, infelizmente, o Brasil está deixando escapar, não está conseguindo reter esses talentos. O que será que os atletas acham disso? Normalmente isso acontece por melhores escolhas de carreira, não é por uma opção tão favorável para os atletas. É difícil a gente permanecer aqui no Brasil, sabendo da falta de incentivo, da falta de parte financeira. E hoje a gente encara dessa forma, que onde tiver mais divulgação, onde tiver uma questão a mais de oportunidade para os atletas se virarem bem,
acredito que eles vão para lá. Então, se o Brasil não segurar os seus atletas aqui, infelizmente vão perder sim. Quanto a isso, fui buscar outros atletas de outras modalidades para falar mais sobre o assunto. Eu tive um probleminha no dia da gravação, que além de estar chovendo muito, não consegui a liberação para filmar lá dentro. Só pude filmar a parte do tênis de mesa. Então, prosseguimos assim. Essas são Jennifer e Daniele, nossas mesatenistas medalhistas do Rio 2016, que vão apresentar a visão delas sobre o assunto em cima da modalidade que elas praticam. A gente tem essa estrutura do Centro Paralímpico aqui brasileiro, que é uma estrutura, no país inteiro não tem nenhuma estrutura igual a essa, tanto que tem várias competições olímpicas aqui. A gente já chegou a treinar lá fora, a gente foi num centro de treinamento em Sheffield, que era mais ou menos igual aqui, com todas as modalidades, mas aqui é bem melhor, bem maior. E mesmo eu viajando lá fora, eu nunca vi uma estrutura tão boa quanto aqui. Então, acho que a gente está no melhor lugar. O Comitê Paralímpico também disponibiliza massoterapia, fisioterapia, psicólogo, nutrição. Então, a gente tem toda a estrutura que um atleta precisa ter para chegar no pódio. Então, eu acho que é isso que está dando resultado. A gente tem bastante apoio, né? Tanto financeiramente, como com toda uma equipe aqui. Por exemplo, a gente foi para a Espanha agora. Tem o centro de treinamento olímpico lá que é muito bom, mas não é comparado ao que a gente tem aqui. Porque a gente tem tudo, a gente não precisa sair para nada, sabe? Então, todos os profissionais que a gente precisa, a gente tem aqui. Todo mundo busca fora do país, a gente tem no nosso país. Então, acho que isso tem que ser bastante lembrado, assim. Será que só o tênis de mesa tem essa estrutura forte aqui? Natação que eu conheço mais. Então, no Brasil, a maioria dos atletas hoje que vão para as Olimpíadas do ano que vem, provavelmente, no Mundial certamente, estão treinando no Brasil. Estão treinando no Minas Tênis Clube, estão treinando no Pinheiros, no Santa Cecília de Santos, no Flamengo, no Fluminense. Estão por aí, principalmente Minas e Pinheiros, que dominam um pouco esse cenário. Então, temos capacidade técnica, temos capacidade de infraestrutura para fazer o treinamento aqui no Brasil de alto nível para competir de igual para igual com qualquer um dos países aí. Então, assim, temos desafios, porém a gente tem infraestrutura, a gente consegue fazer um treinamento de alto nível aqui no Brasil, sim. Beleza, Gustavo, mas se a gente tem toda essa infraestrutura para preparar esses atletas para competições mundiais, por que a gente não vê muito resultado? Lógico que quando você entra na questão de número de medalhas e o que a gente está fazendo no nosso, na natação, por exemplo, em comparação com a Austrália, que ganha múltiplas medalhas, ou Estados Unidos, tem uma distância muito grande em relação ao que a gente faz aqui e do que faz lá. Não necessariamente na qualidade de um ou outro técnico ou de um ou outro clube que a gente possui aqui, mas no geral, na cultura esportiva e na cultura do esporte e natação nesses países. Acho que falta um pouco do incentivo. Um pouco mais de visibilidade também. Eu acho que abrir mais portas para outros esportes, não só a natação em si, mas outros esportes também, que a gente tem muitos atletas bons aqui. Eu, como atleta, também sei bem o que é problema de visibilidade, ainda mais pela modalidade que praticava. Então, voltei aos campos para entrevistar uma atleta da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Só que eu tive um probleminha quando fui lá gravar. Eu já tinha feito as imagens de apoio e estava ali conversando com o técnico, esperando o treino acabar, quando neste momento o atleta se machucou. Teve um force aí, já machucado aí. Ele vai ficar em tratamento aí nessas 2 próximas semanas. É uma lesão um pouco mais grave, né? Uma semaninha já voltaria. Vai segurar o Gomes, uma pressão um pouco maior. Vou segurar ela aí uns 15 dias. 15 dias? Show. Já fez um edema grande ali local já. Então, pela gravidade da lesão, tive que voltar outro dia para conversar com ela. Mas me conta, você que jogou o Campeonato Mundial e teve contato com outras seleções do mundo, o que tem de diferente? Eu acho que lá fora é totalmente diferente do que aqui. Lá acho que por mais ter mais visibilidade, eles dão mais apoio. Acho que isso conta bastante, né, lá fora.
Sendo assim, decidiram entrar em contato com os atletas brasileiros que já tinham feito parte da seleção e estavam nos Estados Unidos treinando em universidades americanas, para entender o que fizeram eles irem para lá. Isso, eu vou te mandar as perguntas aqui e aí você responde elas em vídeo, tá bom? Então, acho que o principal motivo por ter escolhido uma faculdade nos Estados Unidos que foi mais pela oportunidade de poder estudar e treinar ao mesmo tempo. Pois é, a questão vínculo acadêmico e treino foi a resposta de todos os outros 3 que eu entrevistei lá. Eu, na verdade, queria poder estudar e jogar ao mesmo tempo, é algo que eu não consegui fazer no Brasil. Acho que o fato de eu querer continuar jogando futebol influenciou muito, porque se eu tivesse ficado no Brasil, eu ia ter parado de jogar futebol. Porque no Brasil você não tem muita oportunidade de estudar e treinar ao mesmo tempo. Mas enfim, continuando. Acho que o patamar que a gente tem Estados Unidos, Alemanha, é muito diferente. Eu estou vivendo isso agora e eu consigo ver a diferença e a importância que o esporte, não só o futebol, tem aqui nos Estados Unidos. A importância que os americanos dão para os esportes é totalmente diferente do que a gente tem e vive no Brasil. E foi primordial a minha escolha. Então, a natação aqui nos Estados Unidos tem um nível muito mais forte que no Brasil. A natação brasileira é muito forte hoje em dia, mas só que aqui a gente consegue, acho que, atingir um nível mais alto. E acho que foi isso que me fez querer vir pra cá. Legal, mas vocês aí também são atletas de alto rendimento. Como é dar conta de tudo? A minha rotina é muito complicada, porque tem dias que eu acordo cedo de manhã, aí eu tenho que ir pro treino, depois do treino já vai direto para as aulas, das aulas já vai direto pro trabalho, do trabalho finalmente você chega em casa. Então é cansativo, mas eu acho que não tem motivação maior para fazer isso, então... Agora a gente tá num período que chama off-season, que a gente ainda não está treinando como treina em temporada, a gente está fora de temporada, mas a nossa rotina em temporada eu acordo às 5 da manhã, às 5h30 eu tenho que estar aqui na piscina, 5h45 a gente cai na água, fica mais ou menos até 7h30. 7h30 eu vou para a cafeteria, tomo café, aí vou para as aulas. De segunda, quarta e sexta não tenho tempo de descanso depois do treino, porque minha aula já é às 9h. Então eu vou para a aula, tenho aula 9, 10 e 11. E aí, de terça e quinta eu só tenho uma aula à tarde, então eu tenho bastante tempo para descansar. E aí, à tarde, o treino é às 3 horas de novo, das 3 até às 6 mais ou menos. E aí eu vou para a cafeteria, como e volto aqui e trabalho das 6 às 9. E o tempo todo que a gente não tá em sala, que a gente não tá treinando, que a gente não tá com time, a gente tá estudando, fazendo trabalho. É uma coisa que acho que eles priorizam bastante aqui, a educação. Então, o tempo todo a gente tem que estar focado. E se você bobear um pouquinho, você acaba caindo a nota muito fácil. Vim pra cá, me ajudou a crescer como pessoa, como jogadora. Você tá em um país totalmente diferente, com uma cultura totalmente diferente, longe da sua família, dos seus amigos, das coisas que você tá acostumado. Então, você tem que crescer individualmente e você tem que dar um passo maior na sua vida. E eu acho que nesse aspecto vir pra cá me ajudou muito nisso. Sobre a minha carreira, eu acho também que ela joga num nível bem alto aqui, por isso que a seleção feminina de futebol é tão bom. Então eu fico feliz de ter vindo pra cá e tá tendo essa oportunidade de jogar com atletas de alto nível e poder ir para as classes e fazer as coisas que eu gosto e vincular essas duas coisas juntas. O ex-atleta Fernando Leão também vivenciou isso, e por entender que o processo de ir para os Estados Unidos como atleta de alto rendimento é uma ótima oportunidade, porque quase sempre vão com bolsas altíssimas, então custo zero para estudar em universidades reconhecidas no mundo, criou uma empresa que faz exatamente esse processo de intercâmbio esportivo. Mas como funciona esse processo de bolsa? Quem paga essa bolsa? As ligas subsidiam bastante parte dessa bolsa, então a NCAA, que é uma das principais ligas, distribuiu, acho que em 2017, quase 3 bilhões de dólares em bolsa, né? Então é a liga que a gente vê aí na televisão. E o treinador ele tem um orçamento da faculdade.
ele é um grande gestor. Ele tem 11 bolsas e meia, alguma coisa assim. Dessas 11 bolsas, 100% que ele tem, ele distribui da melhor maneira possível. Ele pode levar 10 atletas com bolsa 100% e distribuir mais uma bolsa 100% para 10 atletas ganhando 10%, por exemplo. Mas o que as faculdades ganham com isso? Elas ganham prestígio, né? Tudo lá é ranking, então não basta ela levar um bom atleta, se ele não for um bom aluno. Então, assim, eles valorizam muito isso. E a faculdade ganha prestígio, ganha título, forma atletas, né? Então forma atletas principalmente basquete e futebol americano. Tá, já conseguimos entender que ir para fora é um fator muito positivo e que o incentivo precário da realidade de alguns esportes no Brasil influenciam indiretamente nossos atletas a partirem para o exterior. Mas será que isso afeta o sentimento patriota e o vínculo com a seleção brasileira? Eu acho que não muda. Eu morei 10 anos da minha vida nos Estados Unidos e nunca deixei de ser apaixonado pelo meu país, patriota, com a bandeira do Brasil e a defesa do nosso símbolo. O fato de você ir para os Estados Unidos, você não está deixando para trás o teu legado de brasileiro, acho que muito pelo contrário, são experiências, são coisas distintas que acabam acontecendo na vida do jovem. Sou muito patriota, eu defendo meu país, eu amo o Brasil, sempre quando eu volto é muito legal, muito divertido. E estar aqui nos Estados Unidos não prejudica de jeito nenhum meu vínculo com a seleção. Eu posso continuar voltando para o Brasil, competindo as seletivas para participar da seleção. A questão do patriotismo, a gente está deixando totalmente em segundo plano. Alguns são praticamente forçados a tomar essa atitude. Mas que o patriotismo ele está em último plano nesse momento, sem dúvida alguma. O termo patriotismo também é um termo que a gente tem que discutir e redefinir esse novo mundo que nós vivemos hoje. Então bora, vamos falar sobre isso. Eu acho que o Brasil vive uma crise de identidade. Então hoje, com esse processo de globalização, entre aspas, a questão dos estados nacionais e da identidade nacional está muito mais diluída do que foi no passado. Agora, é muito curioso como se constrói um discurso de identidade nacional que pode ser interpretado como conveniente ao país e às empresas que patrocinam os atletas, mas que não necessariamente essa identidade está colada no atleta. O primeiro atleta a fazer uma volta olímpica com uma bandeira nacional foi Joaquim Cruz, não foi Ayrton Senna? Em 1984, quando ele ganha a medalha de ouro em Los Angeles. Ele vai morar nos Estados Unidos em 1982 e mora lá desde então. Mas ele é uma pessoa que teve que contar com recursos próprios, mas ainda assim ele carregou a bandeira brasileira. Por quê? Porque ele entendia que aquilo era uma coisa importante. E por que será que é importante? O que o Brasil representa para esses atletas? O que é então ser um atleta profissional brasileiro? O brasileiro tem um jeito diferente de competir, tem um jeito diferente de ter garra de virar jogo, de, por exemplo, estar perdendo. E aí, na situação adversa ali, conseguir ir pra cima. Então, eu acho que a gente tem esse algo a mais. O Brasil tem um brilho que não se vê lá fora, né? Então, eu tenho muito orgulho de jogar pelo Brasil. Vai ser uma pessoa dedicada, vai ser uma pessoa que precisa de superação, precisa, talvez, de algumas características que outros países com outras facilidades talvez tenham e a gente não tem aqui. A sensação que a gente sentiu no Rio, assim, é algo indescritível, assim, só de lembrar já me arrepia. Então, tipo assim, ser um atleta brasileiro, representar o Brasil lá fora, é muito bom. Eu acho que ouvir o hino é uma coisa demais. Não tem como explicar, só sentindo mesmo. E eu acho que representar o Brasil é uma coisa muito boa. Talvez não muito boa, seja melhor que isso. É sempre um peso, né, você carregar a camisa de seleção. Ainda mais defendendo o seu país, você tem que honrar essa camisa. Eu acho que ser atleta é isso, não só profissional, mas ser atleta em si é isso, é esse sofrimento, essa angústia diária, são vários problemas, né, vida social que
teoricamente você não tem muita, você abdica de muitas coisas, mas tem uma devolução muito boa. Às vezes não tão proporcional quanto que você perde, mas é uma devolução ótima. É uma experiência, é uma sensação inacreditável. Então vale a pena. Se você chegou até aqui, conseguiu entender mais sobre todo esse universo que os atletas estão envolvidos e que essa batalha diária não é só pela performance esportiva, mas também pela cultura do esporte aqui no Brasil. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.